coronavírus continua a se espalhar rapidamente pelo mundo. Muitos países estão em isolamento total. E como a Covid-19 tomou conta de 2020, estamos lutando contra ela, ficando em casa. Desde que o isolamento começou e mesmo com os itens essenciais e remédios disponíveis, as pessoas estão em pânico, comprando e estocando tudo. Elas buscam estocar mantimentos e acabam comprando mais do que realmente precisam. Você já se perguntou até aonde o cenário atual de pânico pode nos levar na compra de alimentos e suprimentos? O que pode acontecer com o nosso estoque de comida? Como muitos países do mundo estão em quarentena, os problemas de distribuição de alimentos surgiram em semanas e podem se intensificar nos meses seguintes, pois o transporte de mercadorias tem sido muito difícil. Isso poderia levar a uma crise de alimentos? Não. Se trabalharmos para o consumo adequado, não teremos uma crise alimentar. Existem alguns hábitos que precisamos seguir para evitar isso. 1. Apoie a agricultura familiar. Uma vez que o bloqueio tenha diminuído, devemos fazer um esforço para apoiar a agricultura familiar, comprando frutas e vegetais locais e ajudando os trabalhadores e agricultores sazonais a recuperar sua renda. 2. Não entre em pânico, compre com sabedoria. Alguns de nós armazenam sem necessidade, deixando prateleiras vazias para outros que precisam, criando pânico. Compre apenas o necessário e o suficiente para usar e não para estocar. 3. Compre legumes que durem um bom tempo. Compre cebolas, cenouras e batatas que têm uma vida útil longa e podem durar mais de 2 semanas. Guarde-os no congelador e utilize panelas elétricas para cozidos e sopas. 4. Seja inteligente, consuma com inteligência. Compre grãos, lentilhas e leguminosas. Armazene-os bem e consuma de diferentes maneiras. Tudo bem se vegetais e frutas não estiverem disponíveis. Coma legumes, eles têm uma longa vida útil. 5. Plante você mesmo. Você é bom em jardinagem? Então mãos à obra. Cultive sua própria comida no quintal ou no jardim de casa. Você pode cultivar pepinos, tomates, pimentões, aipo e muito mais. 6. E por último, não desperdice alimentos. Tudo que sobra conta. Toda refeição é importante. Cozinhe apenas a quantidade que puder comer. Não jogue fora qualquer alimento. Ficar bem e otimista nessa crise pode ser um desafio, mas lembre-se, mesmo quando a vida parece difícil, ainda temos muitas coisas que deveríamos agradecer. Não esqueça, esteja seguro, seja sábio, bondoso, gentil e venceremos tudo isso juntos. Até lá, continue assistindo Curioso Demais. Devido ao coronavírus, o mundo testemunhou um isolamento como nunca antes. Mas por quanto tempo esse isolamento pode ser prolongado? Embora o consenso social e político apoie o bloqueio para evitar a disseminação do coronavírus, em alguns casos foi superado pela decepção pública que levou a protestos nos Estados Unidos e em outros países devido a uma necessidade urgente de reabrir as economias. Mesmo que o bloqueio fosse suspenso, as pessoas ainda precisariam cumprir as medidas de distanciamento até que uma vacina fosse desenvolvida. Mas, infelizmente, isso é improvável por mais 6 a 12 meses. Nesse período, imagine se começarmos a usar o transporte público lotado, ir a um shopping movimentado, jantar em nossos restaurantes favoritos, participar de eventos e ir ao cinema, onde teremos que sentar um ao lado do outro. Isso não nos colocaria em risco de contrair o vírus? Isso significa que, se os países começarem a diminuir as restrições impostas ao bloqueio, haveria uma segunda onda dessa pandemia? Bem, a história se repetiria. Em 1918, houve 3 ondas da pandemia de influenza. A segunda onda matou mais de 50 milhões de pessoas e foi muito mais devastadora que a primeira. As pandemias de gripe também tiveram vários surtos, incluindo a gripe H1N1, que começou em abril de 2009 e teve o segundo surto no outono do mesmo ano. Muitos países fizeram planos para começar a relaxar as restrições ao coronavírus. No entanto, os Centros de Controle de Doenças acreditam que há um risco em afrouxar as restrições muito cedo, já que outro surto do vírus pode acontecer no próximo inverno. E a parte mais assustadora é que a segunda onda pode ser ainda mais perigosa que a primeira, porque aconteceria durante a temporada de gripe. Em muitos países, a gripe é comum durante o inverno, outono e estações chuvosas, pois geralmente é úmido e frio. É a época do ano em que os hospitais geralmente estão mais ocupados e são preparados para lidar com o aumento sazonal. No entanto, se a segunda onda de coronavírus surgir, isso pode atrapalhar e sobrecarregar os sistemas de saúde.
A gripe é comum em grupos de alto risco que foram atingidos com força pela Covid-19. Isso inclui pessoas acima de 65 anos e pessoas com problemas respiratórios pré-existentes. A gripe e a Covid-19 afetam o sistema respiratório e causam febre, mas pouco se sabe sobre como as duas doenças podem ser diferenciadas. Em alguns casos, as pessoas estão gripadas, mas podem acreditar que têm Covid-19 e acabam utilizando um grande número de testes sem necessidade. A China supostamente controlou o surto na província de Hubei, depois de ter relatado transmissões e novos casos quase zero nas últimas semanas. Eles foram os primeiros a suspender as restrições impostas, enquanto o resto do mundo estava observando se eles poderiam evitar um segundo surto. No entanto, eles relataram recentemente um aumento de casos de Covid-19 na cidade de Harbin, localizada no nordeste da China, a aproximadamente 2.000 quilômetros de Wuhan, o que resultou em novos bloqueios. Isso levanta questões para outros países sobre quando e como aliviar as restrições para evitar uma segunda onda. Os profissionais de saúde acreditam que a prevenção e a prudência são sempre a melhor abordagem. Considerando que a fase de pico de uma segunda onda seja tecnicamente diferente da primeira, a ameaça continua a mesma. A doença efetivamente retorna. As ondas de infecção múltiplas foram estudadas em profundidade e a prevenção de quaisquer ondas seguintes tem sido crucial nos estudos de modelagem epidemiológica e na abordagem da pandemia. Esses estudos consideram tudo, desde comportamento social e política até a vacinação e o desenvolvimento de imunidade comunitária, também conhecida como imunidade de rebanho. A ameaça representada pela atual pandemia da Covid-19 só diminuirá quando a população criar uma imunidade mais forte e se tornar menos vulnerável à doença, ou quando uma vacina se tornar disponível à população, o que pode levar muito tempo. Diminuir as restrições sem assegurar o distanciamento social e os testes de qualidade aumentará o risco de pessoas com baixa imunidade serem expostas a pessoas infectadas, bem como aquelas que podem ser portadoras assintomáticas. Portanto, para afrouxar o distanciamento é crucial que sejam realizados testes em massa. Distanciamento eficiente e medidas que garantam o tratamento dos infectados. Para que as empresas retornem, é necessário que os funcionários façam exames de rotina. Os governos precisam monitorar as aglomerações em locais públicos e acompanhar regularmente as pessoas com sintomas. E, é claro, a população deve continuar a seguir as regras de distanciamento social e outras medidas preventivas. O cumprimento dessas práticas é a melhor maneira de conter o surto atual e impedir uma segunda onda. Mesmo que o governo comece a suspender as restrições impostas, ainda precisamos ser cuidadosos para voltar à vida após o distanciamento, um passo de cada vez. Desde que o primeiro caso de Covid-19 surgiu em dezembro de 2019, ela se espalhou por todo o mundo e ameaçou a vida de milhões de pessoas. Embora tenha sido aterrorizante ver tantas pessoas sofrerem, é de extrema importância diminuir a propagação desse vírus. Assim, pessoas de todo o mundo estão praticando distanciamento social e isolamento. Embora essas etapas sejam críticas para impedir a propagação dessa doença, ela trouxe muitas mudanças em nosso dia a dia. Incertezas, rotinas alteradas e pressões financeiras. Essas mudanças, sem dúvida, terão consequências para a nossa saúde mental e bem-estar, a curto e longo prazo. Quais são os diferentes tipos de transtornos mentais? Após o surto de SARS em 2003, houve um aumento nas taxas de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. E, portanto, no contexto da Covid-19, haverá um aumento nos casos de depressão, ansiedade e solidão. Também nervosismo, tristeza, raiva, irritabilidade, ataques de pânico, distúrbios do sono, preocupações excessivas e sentimentos de desamparo são outras consequências que as pessoas podem enfrentar. O agravante é a probabilidade de uma desaceleração econômica, possíveis perdas de empregos, encargos financeiros e incerteza sobre as possibilidades futuras. Por que estamos nos sentindo estressados, preocupados ou ansiosos? A razão pela qual o isolamento pode ter um grande impacto em nossa saúde mental é porque vai contra o instinto social humano primordial em buscar conforto em um grupo maior, seja família, amigos, vizinhos ou colegas de trabalho. Os seres humanos foram conectados para serem criaturas sociais, e assim somos quando um grande desastre acontece. Mas no caso do coronavírus, somos instruídos a lidar com ele mantendo-nos afastados uns dos outros, e é aí que os problemas começam. Como lidamos com isso?
Esses problemas são completamente normais e esperados, dado o cenário global, e é bem possível que todos os indivíduos em quarentena se sintam assim em um determinado momento. O que é importante, porém, é não ignorar esses problemas e reconhecê-los, e em seguida adotar mecanismos de enfrentamento para reduzi-los ou eliminá-los completamente. Aqui estão algumas estratégias de enfrentamento que podemos implementar para melhorar nossa saúde mental, que vão nos ajudar a cuidar da nossa vida. Durma o suficiente. Vá para a cama e levante-se no mesmo horário todos os dias. Mantenha-se firme em sua rotina. Pratique atividades físicas regulares. Atividade física e exercício físico regular podem ajudar a reduzir a ansiedade e são um componente essencial para melhorar a saúde física e mental. Portanto, siga uns passos de dança ou um tutorial de treino e mexa-se. Alimente-se bem. Escolha uma dieta saudável, bem equilibrada. Por mais tentador que seja assistir ao seu programa favorito e comer todos os seus lanches de quarentena não saudáveis, não faça isso! Limite o tempo de tela. Desligue os dispositivos eletrônicos durante algum tempo todos os dias, incluindo os 30 minutos antes de dormir. Faça um esforço consciente para passar menos tempo na frente da tela, televisão, tablet, computador e telefone. Relaxe e recarregue. Fazer algo positivo para gerenciar a ansiedade é uma estratégia de enfrentamento saudável. Mesmo alguns minutos de descanso podem ser refrescantes e ajudam a acalmar sua mente. Muitas pessoas se beneficiam de práticas como yoga ou meditação. Você pode simplesmente tomar um banho de espuma, ouvir música ou ler um livro. O que funciona para você e o ajuda a relaxar, pratique regularmente. Fique ocupado. Procure uma distração que possa afastá-lo do ciclo de pensamentos negativos que alimentam a ansiedade e a depressão. Desfrute de hobbies que você pode fazer em casa. Faça uma aula virtual. Inicie um projeto de artesanato ou cumpra a promessa de limpar aquele armário. Limite a exposição à mídia. Notícias constantes sobre a Covid-19 em todos os tipos de mídia podem aumentar o medo sobre a doença. Limite as mídias sociais que podem expô-lo a rumores e informações falsas. Estabeleça prioridades. Não fique assustado ao criar uma lista de coisas que você pode mudar enquanto estiver em casa. Estabeleça metas razoáveis a cada dia e tome medidas para alcançá-las. As mídias sociais podem fazer você se sentir parte de uma corrida. Não fique impressionado com os outros serem mais produtivos que você e dê crédito a si mesmo por cada passo na direção certa, por menor que seja. E reconheça que alguns dias serão melhores que outros. Conecte-se. Este é o momento da crise, mas estamos nisso juntos. Envie uma mensagem de texto ou ligue para seus amigos, familiares e vizinhos, especialmente aqueles que são idosos. Um olá rápido pode tornar o dia de alguém muito melhor. Um simples gesto de bondade pode fazer qualquer pessoa feliz e, por sua vez, também pode fazer você se sentir bem. Procure ajuda. Embora essas sejam algumas maneiras pelas quais podemos cuidar de nós mesmos, lembre-se de que, se a sua saúde mental se deteriorar, é melhor procurar um profissional para obter ajuda. Então, até lá! Seja paciente e espere por um amanhã melhor. Fique bem, cuide de sua saúde e seja saudável, tanto física quanto mentalmente.